apresentar o técnico da Diagro responsável pela fiscalização de suínos e criadores de suínos. Principalmente vamos saber da situação do abatedouro de Macapá, especializado em suínos, e o que pode ser feito para ser comercializada a carne de maneira de boa qualidade e com bom atendimento. Primeiro eu queria que tu falasse teu nome e a tua formação e a área de atuação. Certo. Bom dia, meu nome é Wagner Manejas Cardoso, eu sou médico veterinário, auditor fiscal agropecuário pela Diagro, especialista em higiene e inspeção de produtos de origem animal e mestrando do Programa de Biodiversidade da Amazônia, PPG-Bio, na Universidade Federal do Amapá. Você pode explicar mais ou menos como é que é o objetivo da Diagro? A Diagro é a agência de defesa sanitária de animal e de inspeção, do estado do Amapá. Cada unidade federativa tem a sua agência de defesa sanitária e de inspeção, e o objetivo dela em relação à defesa sanitária é cuidar da sanidade tanto da parte animal quanto da parte vegetal, e na área de inspeção é cuidar da sanidade, do controle da qualidade dos alimentos consumidos pela população. Todo e qualquer estabelecimento produtor de origem animal, ele tem que estar subordinado a uma agência reguladora, e essa agência, quando ela é de origem animal, cabe ao veterinário fazer as inspeções para prevenir doenças e eliminar possíveis problemas da cadeia produtiva. Como é que funciona essa fiscalização de vocês? Nós temos dois tipos de fiscalização. Naqueles estabelecimentos que abatem animais periodicamente, são chamados de uma inspeção permanente, e nós temos as inspeções periódicas, que são aqueles estabelecimentos que apenas processam o animal, que não realizam abate. A exemplo de casas de mel, e produtos de abelha, indústria de ovos, indústria de pescados. A Diagro vai com uma frequência relativa investigar todos os pontos da produção. Vocês também atuam com denúncias ou algo parecido? Sim. A denúncia, principalmente quando está tendo abates clandestinos, quando está tendo trânsito de animal clandestino, sem origem, sem procedência, a Diagro vai junto com os órgãos competentes, às vezes a Polícia Ambiental, às vezes o Corpo, o Batalhão Rodoviário, tentar coibir e inibir aquela infração, Entendo. Tá, falando da parte de abate, como é que funciona esse abate suíno? O abate suíno, hoje, no estado do Amapá, 100% dele está sendo realizado de forma clandestina, O que é um abate clandestino? É aquele abate que é realizado sem respeitar nenhuma norma de saúde, nenhuma norma de segurança e de qualidade do alimento. É feito em qualquer lugar, é feito num local desconhecido e não tem a presença do médico veterinário como RT responsável pelo aquele estabelecimento, e também não tem o médico veterinário como auditor fiscal agropecuário para garantir que todas as etapas do processamento estejam dentro das normas de controle de qualidade. Que normas são essas? São as análises de perigos e pontos críticos de controle, os procedimentos padrões de higiene operacional, as boas práticas de fabricação, E o veterinário, ele deve garantir que essas normas sejam cumpridas dentro do estabelecimento. Ele precisa estar lá para condenar animais que estejam contaminados, contundidos, doentes, Eu quero lembrar que a maioria dessas doenças são de caráter zoonótico, são doenças que podem passar para a população e tem um risco sanitário e até mesmo para a vida muito grande. Então, o veterinário precisa garantir que aqueles animais que serão abatidos tenham um abate humanitário, que respeitem as normas de sensibilização, que causem o mínimo de sofrimento possível àquele animal, algo que não é respeitado no abate clandestino. Como é que é feita essa preparação do animal para o abate? Por exemplo, o que o animal ele tem que fazer para ser preparado para o pré-abate? Bom, primeiramente ele precisa ser transportado de forma segura, respeitando
o limite de lotação do transporte. O transporte não deve ter frestas, cantos vivos, alguma ponta que possa contundir um animal. Tem que transportar nas horas mais frescas do dia para evitar o estresse térmico. O suíno sofre muito com isso. Uma vez no estabelecimento, o animal ele precisa ser conduzido de forma tranquila, sem violência, sem agressão, sem choque, sem gritos. No estabelecimento ele tem que ser dessedentado, receber água à vontade e também ter uma restrição alimentar que nós chamamos com o objetivo de facilitar as operações do abate, evitar contaminações, limpar o trato intestinal para que não haja contaminação durante o processamento. Então, é importante dizer que eles precisam seguir um conjunto de normas desde o transporte, quando eles chegam no estabelecimento, como eles devem ser tratados no estabelecimento, até o momento que eles são conduzidos para a insensibilização, né? Para que haja um abate o mais humanitário possível. O animal que é abatido de forma estressada, a carne fica imprópria para o consumo, além do sofrimento do animal. A carne ela costuma ficar dura, firme e escura, se o estresse for um estresse recente, muito acentuado. Se for um estresse mais prolongado, por muito tempo, a carne fica flácida, exudativa e clara, né? Então, todos esses tipos de carne, elas são impróprias para o consumo. Entendo. Quando vocês encontram esse tipo de estabelecimento, qual é a principal não conformidade que vocês encontram e qual é a maneira que vocês procedem para orientação ou multa? O que vocês fazem nesse tipo de caso? Sim, a não conformidade, na verdade, são todas, né? Nenhuma norma é respeitada. Os animais, eles estão estressados, eles estão em baias sujas, apertadas, sem água, sem alimento, extremamente, às vezes, debilitado, né? Eles abatem esse animal sem as normas que são aprovadas em leis, que é aquela questão do abate humanitário que eu falei ainda há pouco. O animal sofre quando chega no estabelecimento, sofre durante o abate e durante aquele processamento também não são respeitadas nenhuma norma higiênico-sanitária. Por quê? Porque eles não têm controle da água de processamento, eles não têm mesas, basquetas, ganchos, facas, charas aprovadas, eles não esterilizam o material, eles não resfriam a carne, ou seja, eles abatem de qualquer jeito, processam o animal no chão. A água é uma água contaminada, que ela não é uma água tratada. A água na indústria ela é tratada, ela é filtrada, ela é controlada com análise físico-química e microbiológica. E não é respeitado nenhuma norma de biossegurança, nenhuma norma de controle de resíduos. E o que às vezes agrava mais a situação é que quando o animal é abatido no estabelecimento aprovado, uma das funções do veterinário está lá. O animal ele é passível de doenças graves, a exemplo da tuberculose, das cisticercoses, das tênias da vida, né, da leptospira, que é causada pela doença do rato. Então, o veterinário, auditor fiscal pecuário, ele tem a competência para identificar essas doenças e condenar o animal doente para que ele não chegue ao consumo da população. Infelizmente, no estabelecimento desse, além da pessoa não ter a competência para identificar essas doenças, às vezes ela pode até perceber algo errado e, por ela não saber o que é, ela acaba deixando aquele animal passar para o consumo e às vezes também ela não quer ter prejuízo, porque se ela tiver que condenar aquele animal, ela vai deixar de vender aquele produto. Então, muitas das vezes ela costuma remover só aquela lesão que está muito aparente, aquela lesão que está muito agressiva na carcaça e libera a carne para comercialização. E muitas das vezes a pessoa leiga está comprando um animal com uma tuberculose e está levando para sua família, por exemplo. Esse é um dos principais problemas. O senhor diria, o que o senhor diria sobre contaminação cruzada? O que é essa contaminação cruzada? Certo.
Na indústria de alimentos, nós temos algo que nós chamamos de PCC, que são pontos críticos de controle. O que significa isso? Cada etapa do processamento, ela tem um ponto que precisa ser controlado a qualquer custo. Se eu extrapolar aquele ponto, eu vou estar comprometendo a qualidade do produto final. Então, eu posso até ter um animal saudável na hora do abate, um abate clandestino, né? Mas, a partir do momento que eu pego aquele animal que está saudável, eu uso uma água contaminada. Então, eu não estou respeitando esse ponto crítico de controle, eu estou fazendo uma contaminação cruzada. Eu não faço a higienização, a limpeza e sanitização das minhas superfícies, ou seja, o animal é cortado no chão, é esquartejado no chão, é esquartejado numa mesa de madeira, numa mesa suja. Então, eu já tenho contaminação cruzada, porque aquele meio tem proliferação de bactérias patógenas, né? Se eu não limpo a minha faca, tenho contaminação cruzada. Se eu sou um manipulador que não respeito nenhuma norma higiênico-sanitária, não tenho hábito de lavar as mãos, não uso sanitizante nas mãos, não uso avental, não uso botas, processo, manipulo aquele animal de qualquer jeito, eu mesmo estou contaminando aquela carcaça. Então, é preciso que a população entenda que o risco de um abate clandestino é praticamente 100%. Por quê? Porque aquele animal ele foi processado de maneira errada, não foi inspecionado pelo veterinário habilitado e ele é exposto à venda de maneira errada. São colocados em carrinhos na rua, sem proteção, pegando poeira, entrando em contato com pragas, com moscas, na temperatura ambiente, e tudo isso propicia uma contaminação cruzada desse produto e um risco muito grande à saúde do consumidor e principalmente da dona de casa, que é aquela pessoa que está manipulando aquela carne. Qual vocês diriam que seria a principal dificuldade da Diagro em conseguir combater esse tipo de prática? Tá. Eu gostaria de frisar que a Diagro, a competência da Diagro, ela, como eu falei anteriormente, é em relação ao trânsito, à defesa sanitária animal, né, e vegetal, nas fazendas, fazendo os controles das vacinações, o controle da sanidade dos animais e vegetais. E na área de inspeção, a nossa competência se limita na indústria de alimentos e no trânsito daquele produto quando ele sai da indústria até chegar no mercado consumidor. Quando ele chega no mercado consumidor, já compete à vigilância sanitária realizar a vistoria, realizar a inspeção daquele estabelecimento. E também é preciso que a população entenda que nós também não temos o amparo legal para acessar a residência daquela pessoa, né? Para você entrar numa residência, no domicílio, você precisa ter um mandato judicial. E a Diagro não tem essa autorização. Então, muitas vezes esse abate é feito na própria residência da pessoa, Eu não é? costumo dizer que quase que 100% é feito na residência da pessoa. Então, era uma prática que, para ela ser inibida, ela teria realmente que tentar educar, tentar esclarecer, tentar regularizar aquela pessoa que está trabalhando de maneira irregular, né? A gente precisa também lembrar que eles são pais de famílias e aquilo, de certa forma, está provendo o sustento da casa deles, né? Mas isso também não justifica que eles trabalhem de forma irregular como eles estão fazendo. Então, a melhor maneira seria tentar trazer esse produtor que está clandestino, que está irregular, para dentro de um estabelecimento regular, que possa ser inspecionado pela Diagro. Hoje em dia nós já temos um tipo desse estabelecimento montado aqui no estado, só que infelizmente ele ainda não está funcionando por questões mesmo políticas e por questões de acerto que não está ocorrendo entre o clandestino e o dono do estabelecimento. Eles não estão conseguindo chegar a um consenso para ver a melhor maneira de abater esse animal, tá entendendo? Então, para aquela pessoa que gosta, que come carne suína, eu gostaria de lembrar
que a carne suína é a carne mais consumida no mundo, né? A carne bovina é a terceira carne mais consumida do mundo. Então, o mundo inteiro consome suíno, segundo aves e terceiro bovino, né? Então, ela tem uma importância muito grande. O que eu posso aconselhar para a dona de casa, para o chefe do lar, é que ele deixe também de praticar mais a prática de comprar, de estar consumindo esse produto de origem clandestina, que ele passe a comprar nos supermercados. Os produtos que tem hoje na rede de supermercados aqui no estado, eles são todos com CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. São produtos todos regularizados, todos inspecionados, e é uma carne segura, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha que falar. Com relação, o senhor falou com relação ao matador de suíno. O porquê que o senhor diria que é a grande dificuldade para ele conseguir ser liberado? Não, ele já está liberado. Ele já construiu, a Diagro já aprovou, ele já poderia estar abatendo esses animais. O problema é que a taxa de abate que o proprietário está cobrando não está de acordo com o que o clandestino quer pagar, né? Então, como está tendo essa discussão, não quero pagar isso, eu estou achando caro, eu estou achando que pode baixar e o dono não quer baixar, então acaba que o estabelecimento está liberado, mas não está abatendo por falta de acerto entre as partes envolvidas, né? E outro problema muito grande que nós temos aqui também no estado é a falta de padronização da cadeia produtiva de suínos. O que eu quero dizer com isso? Nós fizemos alguns abates testes para liberar a estrutura e chegavam animais de 5 quilos, 10 quilos para bater e animais de 100 quilos. Então, essa falta de padronização é muito ruim para a cadeia produtiva. O dono do estabelecimento que vai abater, ele vai querer cobrar o mesmo valor de abate para o animal de 100 quilos e o mesmo valor para o de 10. Então, acaba que dilui e às vezes o próprio vendedor acaba que não tem nem lucro se ele for fazer isso. Então, está faltando esse acerto entre as partes. Tem algum tipo de associação desses produtores e dessas pessoas que fazem esse abate clandestino? Eu desconheço. Se tem, eu desconheço. Você acha que poderia ser uma solução para esse problema? De repente, se eles conseguissem se organizar numa associação e até mesmo construir um abatedouro que possa ser legalizado pela Diagro, com certeza seria a resolução do problema. Com certeza, porque eles entrariam com maquinário, entrariam com construção, entrariam com prédio fixo e a Diagro, de contrapartida, entraria com os servidores para que realizassem a inspeção e garantisse que aquele abate fosse realizado da melhor maneira possível. Isso seria, com certeza, uma solução bastante viável. O problema também é a questão financeira, porque um estabelecimento desse, ele é caro para ser implantado. Wagner, eu te agradeço, obrigado. Em nome do Laboratório de Bioquímica, a gente agradece. Valeu aí. A gente também agradece muito pelo trabalho da Diagro e como eles vêm ajudando diretamente a população. Ok, muito obrigado.